Olá galera, para quem não me conhece, meu nome é Clayton Mergulhão, sejam muito bem-vindos no canal. Antes de iniciar mais uma aula do nosso curso, gostaria de convidar você para participar do nosso grupo do Telegram, onde tem vários conteúdos exclusivos. O link está aí na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ative as notificações. E vamos lá para a aula, né gente? Hoje iremos iniciar a trabalhar com banco de dados utilizando o CodeIgniter. Banco de dados, para quem não conhece, basicamente vou dar uma explicação bem rápida do que é banco de dados. Depois eu vou mostrar um exemplo mais ou menos ali em um desenho para vocês entenderem como que seria o banco de dados de uma forma mais simples possível, porque não é o que o nosso curso aborda no momento. Então, banco de dados nada mais é do que o lugar onde a gente pode armazenar informações que iremos utilizar na nossa aplicação. Informações essas que podemos utilizar de várias formas. Um exemplo para listar, apenas para consulta, entendeu? Ela vai ficar lá armazenada. No momento que você precisar dessa informação, você vai lá, pega essa informação e mostra para o seu usuário. O banco de dados ele se divide da seguinte forma: ele é um banco em si, um banco de dados, e dentro desse banco de dados existe várias tabelas, como que se fosse divisões. Vou abrir o Paint aqui e você vai entender melhor o que seria. Um exemplo. Então, esta caixa grande aqui, esse retângulo, né, seria o nosso banco de dados. Banco de dados a gente pode dizer que ele é uma caixa, onde nós iremos gravar vamos colocar as nossas informações dentro dessa caixa grande. E as tabelas seriam caixas menores dentro de um banco de dados. Pode ter podem ter muitas tabelas em um banco de dados. Isso vai depender do tamanho da sua aplicação. Então, cada caixinha dessa daqui seria uma tabela. Então, poderíamos ter uma tabela clientes, uma tabela produtos, uma tabela livros, uma tabela carros e uma tabela, vamos colocar aqui, compras, contas a pagar. Então, vocês viram que em um banco de dados podem ter várias tabelas. E dentro de uma tabela, tá? Vamos pegar como exemplo aqui, vamos aumentar aqui um pouquinho. E dentro de uma tabela, que seria uma tabela dessa daqui, um exemplo, vamos colocar como exemplo aqui a tabela clientes. Dentro da tabela clientes, podem ter vários campos, né, onde vão armazenar cada informação divididinha por categorias, se fosse assim. Um exemplo, tem o nome, tem idade, telefone, endereço, cidade, estado. Então, basicamente, um banco de dados é esta lógica. Uma caixa grande, né, que é o nosso banco de dados. Dentro desse banco de dados podem ter várias tabelas independentes uma das outras e também pode estar interligadas com uma
ou mais tabelas. Então, uma tabela pode ser interligada com outra tabela, mas isso é um conteúdo que vocês irão aprender no curso específico de banco de dados. E dentro de uma tabela, ela pode ter vários campos onde vão ser armazenadas as informações. Então, onde vão ser armazenadas? Vamos supor aqui, ó, o nome, a idade, o telefone, o endereço, a cidade e o estado. Então, aqui é onde iremos colocar os nossos dados da tabela cliente. E assim, na tabela produtos, na tabela livros, na tabela carros, na tabela compras e na tabela contas a pagar. Você pode criar quantas categorias aqui, quantos campos vocês quiserem para gravar as informações de vocês. Sei que aqui talvez possa ter ficado um pouco confuso, mas basicamente, né, a forma mais simples possível de explicar um banco de dados é do jeito que eu mostrei para vocês.